Aí, garotada, é um prazer enorme estar com você. É um prazer muito maior ainda participar deste processo, dessa etapa da sua vida, onde você está abrindo as portas do seu futuro. O tema de hoje da nossa aula, protozooses. Nós vamos estudar as principais doenças causadas por protozoários. Onde quer que você vá fazer qualquer tipo de seleção, seja Enem, vestibular, as principais doenças causadas por vírus, protozoários, bactérias ou vermes aparecem. E aparecem por dois motivos. Um, porque a gente tem que conhecer o que anda pelo nosso país. Dois, cada um de nós viaja pelo país. Então, cada um de nós está sujeito a qualquer uma destas doenças. E três, cabe a cada um de nós o dever de cuidar da gente mesmo. Não espere que um outro cuide de você. Então nós temos que tomar medidas, preferencialmente, para evitar estas doenças. Ora, se a gente tomar estas medidas, a probabilidade de uma doença dessa diminui. Acontece que nós estamos vivendo uma época, por uma série de razões, que algumas doenças que já estavam mais ou menos controladas estão voltando. As comuns nós não resolvemos e umas novas estão aparecendo. Então a situação não é muito confortável para cada um de nós. Cabe a mim, cabe a você, o papel da gente cuidar da gente mesmo. A gente vai comentar aí na sequência medidas tomadas para evitar ou restringir o alastramento de uma doença, a gente chama de medidas profiláticas. Ou seja, quem é que cuida dessa prevenção, portanto? Algo que nós chamamos de profilaxia. Das doenças causadas por protozoários, algumas são de extrema importância no Brasil, porque são inclusive endêmicas. Que termo que é esse? Eu já ouvi, Geraldo. Calma, agora a gente vai estudar tudo isso. Então te convido para uma viagem que é legal, legal no sentido de conhecer e legal no sentido de que, muito além desses concursos, a gente quer uma vida longa, uma vida com qualidade e, após isso tudo, também uma qualidade de morte. Para isso, a gente se planeja. Então vamos lá? Olha aí o título, protozooses. Então, tipos de doenças. Eu quero que você verifique para a gente começar a brincar. Primeiro, vamos lá. Então nós temos aí, doenças infecciosas. São aquelas causadas por vírus, por bactérias e protozoários. Eles vão invadir o nosso corpo e lá vão causar estes males. Então, anotou aí, doenças infecciosas. Ai, estou com infecção. Aí nós temos outro grupo, por deficiência. As doenças oriundas por deficiência são doenças originárias da deficiência de nutrientes. Então, uma alimentação que não satisfaz as exigências de um organismo humano. Você pode ter carência de proteína, carência de lipídio, você pode ter carência de vitamina, que, aliás, a imprensa divulga bastante. A gente combate isso com uma alimentação saudável, a não ser que você tenha alguma limitação orgânica que impeça, por exemplo, a absorção de um outro nutriente. Aí a gente vai ter que ter uma forma de abordagem de fazer esse nutriente chegar a você. Temos outros. Alergias. Gente, olha aqui. A alergia é uma reação de supersensibilidade a algum agente do meio. Agora, varia de organismo para organismo. O sistema de defesa de cada um de nós, embora tenha a mesma formatação, mas tem diferenças. Então, para alguns agentes do meio, nós somos mais sensíveis
do que outras pessoas. E por isso a gente faz as reações de alergia. Hoje, por exemplo, você tendo uma alergia, há que se pesquisar qual ou quais os agentes do meio deflagram aquela alergia para conseguir combatê-los e até evitar, então, que você tenha um contato com esses agentes. Mas a gente tem mais. Doenças mentais. Então, são perturbações da mente. Hoje a maioria é controlada e controlada com remédios tranquilamente. Por quê? Porque preciso ter uma constituição bioquímica normal e muitas vezes você deixa de produzir, até por carência de nutrientes, muitas vezes você deixa de produzir uma ou outra substância, ou por intoxicação, ou envenenamento, ou drogadição, por exemplo. A gente sabe um dos efeitos lá da cocaína, você tem uma liberação muito grande de serotonina e depois há o sequestro na mesma proporção. Isso causa depressão. Por isso o inferno dessas pessoas que viciam, no caso da cocaína, é exatamente a depressão. Aí nós temos as doenças hereditárias. Aí depende muito da nossa sorte. Aquilo que é hereditário é aquilo que vem com nossos genes, que a gente herdou de pai e da mãe. Ou ocorreu alguma mutação, ou às vezes você tem defeito na hora da produção dos gametas, que são as células reprodutoras, porque a gente vai produzir gameta, nós animais, a partir de uma divisão celular chamada meiose, e pode ter algum tipo de dificuldade na hora da meiose. E tem, não apareceu aí, mas eu vou colocar aqui, as doenças degenerativas. Degenerativas, principalmente em relação à idade. Porque em função do tipo de vida que eu tenho, ou do tipo de alimentação, eu posso provocar, eu posso acelerar um processo degenerativo. Mas normalmente você vê que a gente, até é interessante que você preste atenção, porque pode aparecer aí na produção de texto em algum momento, o que é que acontece? A humanidade nunca viveu tanto. No início do século XX, por exemplo, aqui no Brasil, a vida média era de 40, 45 anos. Nós estamos lá por 70, 75 anos. Então, como a humanidade passou a viver mais, automaticamente passou a conviver com males em função dessa idade avançada que antes não existiam. Então é muito comum, muitas vezes, você ouvir: mas antes o pessoal não morria disso. É porque antes o pessoal não vivia o tempo suficiente para ter esse tipo de situação. É claro que, à medida que a gente viva mais, as pesquisas ocorrerão, a medicina vai desenvolver e a gente vai conseguir entender esses males da degeneração e vai conseguir ou retardar muitos deles ou, quem sabe, até evitar com que eles aconteçam, ok? Então aí tem as doenças degenerativas. Agora eu quero que você preste atenção nesses termos que você ouve muito. Epidemia é o aumento repentino no número de casos de uma doença numa determinada região. Então você tinha lá, por exemplo, vamos montar um gráfico aqui. Eu tinha lá os casos da doença, subia um pouquinho, descia um pouquinho, de repente, num curto período de tempo, sobe. Aí o pessoal vai tomar medida preventiva e tal, e volta ao normal. Então essa subida repentina dos casos de uma doença numa determinada região, a gente pode falar em epidemia. Se a região for mais restrita ainda, um bairro da tua cidade, eu posso até falar em surto epidêmico, ok? Então, sempre que falar em epidemia, há um aumento repentino dos casos de uma determinada doença. Agora, se você comparar o primeiro gráfico a esse segundo, imagina a mesma doença numa outra região, que ela esteja sempre nesse patamar muito alto, que para cá é uma epidemia. Aí eu tenho uma endemia. Então, quando que eu digo que uma doença é endêmica de uma região? Quando os casos daquela doença naquela região são naturalmente muito altos comparados ao de outras regiões. Nós temos aqui, por exemplo,
A questão da malária no norte do Brasil. Há muito mais casos de malária no norte do Brasil do que em qualquer outro local do Brasil. Os casos da malária numa região da África chamada de cinturão da malária. Então ali os casos são violentamente altos. Em outra região seria um desastre. Por isso sempre que falar, é endemia, e aí você já fica esperto. Porque quando se trabalha com Enem, com vestibular, com qualquer concurso da área da saúde, que entra biologia aqui de parasitoses, preferencialmente que tipo de doenças serão cobradas? As endêmicas, aquelas que são naturalmente altas no nosso país. Por quê? Porque a gente tem que se cuidar. Ou quando ocorrer alguma epidemia, que tiver em curso uma epidemia, no sentido de fazer com que as pessoas entendam um pouco daquela doença e consigam até evitar em si ou evitar a transmissão dessa doença. Guardaram? Tranquilo? Então, você tem que diferenciar o que é epidemia e o que é endemia. Ainda a gente tem a pandemia. Pandemia é uma epidemia globalizada. Então, quando você tiver os casos de uma doença aumentando em vários continentes ao mesmo tempo, a gente diz que está ocorrendo uma pandemia. Então, como já ocorreram a gripe espanhola, você com certeza já ouviu falar, né? Houve uma pandemia. Hoje em dia, esses vírus emergentes, o grande medo, como o ebola, é que a gente tenha uma pandemia. Enquanto tiver uma epidemia, um surto epidêmico em alguma região, fica restrito àquela região. Não é legal, mas atinge um número razoavelmente pequeno de pessoas. Agora imagina que eu tenho uma pandemia, a gente vai ter uma situação extremamente trágica no planeta. Então, amigo, guarda a diferença entre endemia, epidemia e pandemia. Nós vamos em frente. Aqui nós temos os casos de imunidade. Aliás, gente, corriqueiramente no Enem aparecem essas questões falando da imunidade. Quando que o indivíduo toma o soro, quando que ele toma uma vacina. Então veja bem, a vacina é uma defesa ativa, já o soro ela é passiva. Por quê? Porque a vacina eu tomo o antígeno. O que é isso? Antígeno é o agente causador da doença morto, atenuado, quer dizer, ele é enfraquecido, ou uma parte, uma proteína, por exemplo, desse agente causador da doença. Então, quando eu faço uma vacina, eu inoculo na pessoa o agente causador da doença, uma parte dele, quer dizer, eu provoco uma doença light em você. Na verdade, o que é que a gente está fazendo? Está apresentando para o organismo o agente causador da doença. Como está atenuado, você vai fazer uma doença light, o teu organismo vai dar o que a gente chama de uma resposta imunitária primária, mas vai fazer célula de memória. Qual é a vantagem da vacina? Uma segunda vez que você fizer contato com o mesmo agente causador daquela doença, as tuas células de defesa já têm a memória daquele antígeno, então rapidamente elas se multiplicam e vão produzir uma grande quantidade, por exemplo, de anticorpos e neutralizar o agente causador da doença, resultado, você não vai ficar doente. O soro não. Quando que a gente toma soro? Quando não dá tempo para a gente se defender. Imagina aí veneno de aranha, veneno de cobra, por exemplo, o que é que acontece? Eu tomo soro, porque se eu esperar meu organismo se defender, muitas vezes eu já fui a óbito. Como é que você fabrica o soro? O pessoal inocula, claro, de uma forma controlada, por exemplo, no caso do soro antifídico contra cobras, o veneno da cobra, das diferentes cobras, ele é administrado normalmente no cavalo, que é um animal que é fácil daí você controlar, fácil manipular. Você não vai dar uma dose letal no animal, você vai controlando. Aí ele vai produzindo os anticorpos. Você purifica esse anticorpo e com esse anticorpo você faz o soro. Ou seja, o soro, eu não estou inoculando o agente causador, não estou obrigando o teu organismo a se defender. Eu já estou te dando a defesa pronta. Por isso que o soro é para uso imediato, a vacina ela é a longo prazo. O soro é quando eu não tenho condição de responder rapidamente àquele agente agressor. Ok? Então, atenção, olha lá.
Antígeno é o agente estranho. Anticorpo já é a proteína de defesa. Quando você toma vacina, você está prevendo uma longa duração e tem ação preventiva. Já falei para você que profilática é preventiva. O soro não, o soro é para uso imediato. Então ele é de curta duração, né? E é curativo. Então uma medida curativa do soro. Gente, repito, essa diferença terapêutica de soro e vacina cobra-se muito nos vestibulares e fundamentalmente no Enem. Mantendo a disposição do Enem que a gente tem até agora, praticamente todo ano a pessoa cobra a vacinoterapia e a soroterapia. Claro que você vai ler mais e vai facilmente, porque não é difícil mesmo a gente trabalhar com esses textos que nos cobram vacinação e a soroterapia. Tudo bem? Então, olha lá, repetindo, a vacina obriga uma defesa ativa, o soro ela é passiva. Por quê? Porque a vacina é o agente, parte do agente causador da doença, ou ele morto ou atenuado. Então, eu te dou a substância estranha chamada antígeno, ok? Já o soro, o que é? O soro, eu administro o anticorpo pronto, a defesa já está pronta. Por isso aqui tem uma ação a longo prazo, ação a curto prazo. Ação preventiva, profilática, ação curativa, porque é imediata. Tudo bem? Tranquilo, né? Eu tenho certeza que você vai entender. Você vai assistir quantas vezes quiser, vai ler também, puxa lá na rede, procure informação, que é bem tranquilo e é um assunto da área da saúde que é extremamente interessante que a gente observe. Aliás, não há quem não se apaixone, por exemplo, pela imunologia, que é a parte da nossa defesa. Agora a gente propriamente vai entrar nas doenças, principais doenças causadas por protozoários. Eu fiz uma tabela, essa tabela mostra quais são as doenças, os agentes causadores, e depois eu vou te passar uma outra informação relevante sobre a doença. Aí, é claro, meu amigo, você vai procurar, né? Então, vamos lá? Observe ali. A amebíase causada por essa ameba chamada Entamoeba histolítica, e é um risópodo que se locomove por pseudópodo, aqui na classificação tradicional de protozoário. Veja, a maioria é flagelado. O que é que a gente tem dos flagelados? Giardíase, causada pela Giardia lamblia, tricomoníase, que inclusive é uma DST, olha aqui, tricomonas vaginalis, então importante. Úlcera de Bauru, ou leishmaniose tegumentar americana, Leishmania brasiliensis. Esse botão do Oriente é a leishmaniose visceral. Então aqui a gente chama de visceral e aqui é a leishmaniose tegumentar, que é pele, né? Aqui é nas vísceras lá dentro. Ok? Então a gente tem as duas aqui, a Leishmania donovani, Calazar, né? E botão do Oriente. Mal de Chagas. Aqui o pessoal cobra menos, aqui cai sempre. A doença de Chagas causada pelo Trypanosoma cruzi. Doença do sono, faz tempo que eu não vejo, né? Então tem dois trypanosomas, gambiense normalmente, rhodesiense, mas aqui o pessoal praticamente não vai cobrar. Aqui é quente, ó. A malária, cara, aqui é quentíssima, né? Plasmodium SPP, quer dizer, algumas espécies, esse SPP é plural, isso aqui é plural, algumas espécies desse gênero. Na verdade, são 4 espécies fundamentais, ok? Se a gente tivesse SP, em regra de nomenclatura, refere a uma espécie qualquer, então no singular. E a toxoplasmose, que é importantíssima, eu vou comentar para você, outra quente, que a gente chama, o protozoário, é o Toxoplasma gondii. Então, atenção às doenças principais aqui, ó. Malária, toxoplasmose, doença de Chagas, essa aqui é a leishmaniose tegumentar, número 4. Depois a gente tem a giardíase, amebíase e tricomoníase. São as que normalmente caem, né?
Então a gente começa a estudar cada uma delas agora. Tudo bem? Agora, gente, como nós criamos questões para provas? Nós precisamos que você saiba os principais sintomas da doença, sintomatologia. Eu preciso que você saiba quem causa, se é protozoário, bactéria, vírus, enfim, e quem é. Como ocorre a transmissão? Porque se eu souber como ocorre a transmissão, eu sei como evitar. É só você fazer o contrário, deixar de fazer alguma coisa. Sabendo a forma de transmissão, eu consigo tomar medida preventiva que, não sei se você lembra, ainda há pouco eu citei o termo, a gente chama de profilaxia. Até vou escrever daqui a pouco aqui para você guardar tamanha importância deste conceito. Então vamos lá. Primeiro a gente tem a amebíase, né? Então veja, a amebíase, onde é que essa ameba entra? A ameba histolítica, que é Rhizopodon sarcodina, se locomove por pseudópodo. Onde é que ela vive? Ó, normalmente aqui no intestino. O que é que vai causar? Ulceração, vai perder sangue lá na mucosa intestinal. Às vezes ela existe, dependendo da quantidade, ela é assintomática. Mas ela pode provocar aqui, ó, diarreia, febre, dor abdominal, emagrecimento, pode levar anemia, porque vai perder sangue, lembra, perdeu sangue, vai ficar anêmico. E esse dado é extremamente importante. Formas extraintestinais. Gente, como acontece isso? Ela vive normalmente lá no intestino. E eu vou te falar um sintoma. A gente chama de disenteria amebiana. Amigo, o indivíduo vai à privada, ele tem a nítida sensação de que está se diluindo. É uma cólica intensa e diarreia. É claro que o sujeito vai procurar tratamento. Tem tratamento? Tem. A questão é o ambiente que o sujeito vive, que eu já vou mostrar para você como é que ocorre a contaminação, como ocorre a transmissão. Mas a gente vai dizer, tem gente que ganha na Mega Sena? Até tem. Tem cara que é azarado. A ameba vive lá no intestino. E o que acontece? Ela é absorvida no intestino e cai na circulação. Você vai dizer, e daí? E daí depende da tua sorte e da quantidade. Porque elas podem parar em qualquer órgão. Pode fazer uma pneumonia, por isso pode parar lá no coração, pode parar lá no rim, no fígado, no cérebro. Aí, meu amigo, você depende da sorte. Então, uma coisa razoavelmente bobinha, o pessoal brinca com isso, mas pode ter sequelas muito sérias. Essas são as formas extraintestinais. Agora, atenção, alguns termos aí de saúde. Monóxido, porque mono é um, né? Tem um só hospedeiro. A ameba só vive dentro de um tipo de hospedeiro, que é quem? A gente mesmo. Como ocorre a transmissão? Ingestão de cisto tetranucleado, é uma forma de resistência. Ali dentro está a célula em vida latente e 4 núcleos. Esse é o cisto tetranucleado, 4 núcleos. Onde que a gente tem contato com cisto? Desde que os alimentos e a água estejam contaminados. É claro, você imagina alguém lá no interior, doente, aí não tem saneamento básico, acaba liberando suas fezes no ambiente, aí esse cisto desencista no ambiente aquático, depois vai passar todo o ciclo de vida e volta a encistar. Aí essa água é usada para beber, usada lá para regar a tua plantinha, alface, sei lá o que, e você acaba contaminando o alimento. E aí, quando a gente ingere esse alimento e a água contaminados com os cistos, acaba uma outra pessoa contaminando. Olha aí. Outro dado que é interessante, os cistos podem ser veiculados por insetos, baratas, moscas, mão. Então você vai lá, mão, quando a gente toca no alimento, quando a gente toca até para fazer carinho na outra pessoa, tem que lavar a mão primeiro, porque a mão vai em tudo que é lugar. Então a mão passa a ser um veículo de transmissão
de agentes causadores de doenças da maior relevância. Ou o pessoal que costuma jogar qualquer coisa, não tem saneamento básico, mas tudo bem, está lá num bairro próximo do meu. O inseto não sabe disso. A barata que passou lá e se contaminou, a mosca que se contaminou, ela vai lá, vai voar e acaba pousando no teu alimento, pousa em você, você faz contato na mão, alguma coisa, e você mesmo contamina o teu alimento. Portanto, estou falando de algo extremamente sério. Se você sabe como ocorre a contaminação, olha a profilaxia. Então, vou escrever aqui, ó, conjunto de medidas para prevenir ou restringir o alastramento de uma doença. Gente, estou falando de um conceito extremamente importante. Então, primeiro, ó, saneamento básico. Claro, tudo que é eliminado com fezes, por exemplo, se tiver saneamento básico, resolve. Então, um país como o Brasil, que é pobre em saneamento básico, as prefeituras não fazem, é caro, demora, a população reclama, que fica tudo debaixo da terra, vira uma bagunça, mas é fundamental para a manutenção da saúde. Se tiver saneamento básico, resolve. Por outro lado, ó, preparar adequadamente alimentos, lavagem, cozimento, cuidado com a água, higiene pessoal e tratar dos doentes. Olha, se eu tenho saneamento básico, trato dos doentes e o pessoal todo toma cuidado com a água, com os alimentos e além da higiene pessoal, a gente restringe os casos de amebíase com certeza. Dê uma olhadinha lá. Agora a gente vai para a próxima doença, a giardíase. Onde que ela vive? Intestino delgado e grosso. Está aqui, ó. Habitat é onde vive, intestino. Aderida à mucosa, ó, dificultando a absorção de nutrientes. Então você toma cuidado, porque pode ser que tendo uma giardia, você passe a ficar com carência de alguns nutrientes exatamente porque não consegue absorver. Além disso, ó, diarreia, dor abdominal, perda de peso, inapetência, você fica aí sem muita vontade, enfraquecido, né? Anemia. Normalmente uma dor aqui do lado, do intestino ao lado do abdômen muito forte. E, meu amigo, a família vai cuidar. Teu bairro vai mandar você se tratar se tiver essa doença. Porque você perde muita gordura. Então, uma diarreia esverdeada, fétida, intensamente fétida. Vai feder tanto que a rua inteira vai sentir e vai mandar você se tratar. E você não vai aguentar a dor. Então, você vê que é uma coisa violenta. Agora, como é que a gente se contamina? Dá uma olhada no esqueminha que eu preparei para você. Ó, essa é a nossa giardia. Ela é linda. Ó, flagelos, ó. Monóxino. Você lembra? Porque tem um só hospedeiro, o homem. Ingestão, ó, cisto, água e alimentos contaminados ou veiculados por mão e inseto. Gente, não é o mesmíssimo caso da amebíase. Então você começa a tomar cuidado com esse tipo de questão exatamente porque na hora que joga numa prova, a gente pode dizer, foi feito saneamento básico, vai atingir, restringir que tipo de doença? As que forem transmitidas através de água, alimento contaminado e por falta de saneamento básico. Então, duas delas já são a giardíase e a amebíase. Dá uma olhada lá, ó. Saneamento básico, preparo adequado de alimentos, higiene pessoal, tratamento dos doentes. A profilaxia é a mesma. Então, você pode pegar tanto bactéria, vírus e protozoário, doenças que são transmitidas da mesma forma e faz um grupinho. Porque se ela é transmitida da mesma forma, elas são atingidas pelas mesmas medidas profiláticas. E você vê, com alguns cuidados, a gente pode evitar uma quantidade muito grande de doenças. Assim, só com saneamento básico, higiene pessoal,
tratamento de doente, preparo adequado de alimento, cuidado com a água, só com isso a gente evita um monte de doença provocada por vírus, bactéria ou protozoário, cara. É muito legal tudo isso. Vamos lá? Aí nós temos tricomoníase. Ó, o Trichomonas vaginalis, o nome já diz onde é que ele vive, né? Flagelado também. Um detalhe interessante, no homem habita a uretra, mas pode subir para a próstata e para as vesículas seminais. Normalmente é sintomático. Às vezes o homem nem sabe que tem. Ou vai aparecer muita coceira. Lembra que pela uretra do homem, a partir da próstata, passa tanto urina quanto passa o material reprodutor, pode ter pus. Mas normalmente no homem, o assintomático tendo essa sintomatologia, normalmente, naturalmente, cura, vai lá 15 dias, mais ou menos. Só que nesse período, o homem pode transmitir para a mulher. E tem gente que aí o protozoário pode chegar até a próstata, a vesícula seminal, se ele subir, faz um estrago, né? Então é melhor sempre, qualquer sintoma, a gente procurar um médico e tentar resolver logo. Agora, transmissão, ó, monóxido, um único hospedeiro, transmitido por relações sexuais, não se tem certeza, mas possivelmente com objetos contaminados. Íntimos, ó, toalha, então não compartilhe toalha com ninguém, não compartilhe roupa íntima com ninguém. Se alguém tiver, vai lá, vou dormir na mesma cama, troca roupa de cama, porque já que não tem certeza, pelo menos você se cuida. Agora, qual é a profilaxia? Primeiro, relação sexual, use preservativo. Se você estiver preocupado junto à AIDS, você evita as outras DSTs. Redução do número de parceiros sexuais, então diminui a probabilidade de você ter contato com esse agente. Higiene pessoal e tratamento de doentes e parceiros. Aqui eu vou te contar um segredo. Não vamos discutir por quê, mas desde que tenha parceiro fixo, se um dos parceiros tiver qualquer uma doença sexualmente transmissível, mesmo que o seu parceiro não tenha, então um tem e o outro não tem, o tratamento é feito para os dois sempre. Por quê? Então nunca esconda do seu parceiro, porque corre o risco de, enquanto você trata, você transmite para o parceiro. Você ficou curado e ele desenvolve a doença. Aí ele vai tratar. Enquanto ele trata, transmite para você. A gente chama isso de efeito ping-pong. Portanto, evite. Tudo bem? Vamos seguir que nós temos bastante doenças. Ó, esse é o Trichomonas vaginalis. E aqui você observa um caso desse em mulher, porque em mulher é um pouco pior. Mulher vai ter esse corrimento sempre aqui, ó. Você está vendo a região vaginal? Vou voltar aqui para você ver. Ó. Nas mulheres causa inflamação na vagina com corrimento prurido. Gente, prurido é coceira. E dor. Viu que legal? O homem comum tem coceira. Cara chique tem prurido. Você vai lá assim, não, ela está com intenso prurido vaginal. O outro coitado diz, tá coceira lá. Agora, só que, primeiro, a secreção é contínua, quando tiver o problema, e não cheira bem. Então, você imagina a coitada da menina com intenso prurido vaginal, então coceira vaginal, além de que está sempre escorrendo essa secreção, é um branco leitoso e não tem um cheiro agradável. Então, é bom tratar, né? Então, de novo, está ali, ó, você olha essa região vaginal e aqui, então, essa secreção. Leishmania, essa aqui é que mais cai, tá? Então, leishmania, ó, tegumentar. Tegumentar é pele. O que é que causa? Lesões na pele, destruição da cartilagem nasal. Agora você imagina o seguinte, é claro que eu estou pensando já um caso mais avançado. Se destrói a cartilagem nasal, o nariz fica chato, ele cai, porque eu não tenho a separação aqui, nem estou sustentando o nariz. Aí o nariz fica chato, por isso que o pessoal chama nariz de anta. Esses dados que identificam o mal como nariz de anta, ninguém vai falar isso para doença alguma, a não ser para leishmaniose tegumentar ou leishmaniose tegumentar brasileira.
Então, camarada, esses dados identificam a doença. Fala, um dos sintomas é nariz de anta, ou destrói a cartilagem. Pode marcar lá, tá? Ó, pode afetar laringe, faringe, leishmania brasiliensis, tem flagelo. Olha que legal, heteróxino, tem mais do que um hospedeiro. Agora, atenção. Transmissão através da picada das fêmeas do mosquito do gênero Lutisomia. Olha o gênero. Chamado de mosquito palha, ou antigamente chamado de Phlebotomus. Só que aqui tem um detalhe interessante. Há reservatórios que são roedores silvestres, marsupiais, canídeos. O que é que significa isso? Que esses animais podem ser contaminados. Imagina um mosquito está contaminado, vai lá, pica um animal desse. Então ele transmite para o animal. Só que o animal não desenvolve a doença, mas também não mata o agente causador da doença. Se um outro mosquito passar lá, uma região florestal, por exemplo, se contamina com o sangue desse animal, aí ele pode contaminar um humano. Então, por que é heteróxino? Porque tem dois hospedeiros neste caso. O mosquito, chamado ali de mosquito palha, e o homem. Então, você toma cuidado com uma outra coisa. Hospedeiro intermediário, na sua fase juvenil, é o mosquito. E o hospedeiro definitivo, na fase adulta, é o homem. Ok? Então, ó, como é que a gente faz? Combatendo o mosquito, evitando o contato com o mosquito. Se você mora numa região que tem muito mosquito, pé de mata, por exemplo, ó, tela, janela, porta, mosquiteiro na cama, usar repelente e, evidentemente, tratar dos doentes. Tem tratamento? Tem. Gente, antigamente no Brasil, muita gente que tinha leishmaniose tegumentar era tratada como se tivesse lepra, porque vai destruindo a pele, vai destruindo a cartilagem. Então, era um aspecto que aparentava a destruição causada pela lepra. Aí imagine, o pessoal ia lá e internava o cara no leprosário. Ia tentar tratar com antibiótico que é contra a bactéria da lepra. Então você fazia o tratamento errado e ainda internava no lugar errado porque a doença estava com o diagnóstico errado. Portanto, é uma coisa bastante grave também. Dá uma olhada aqui. Aqui você tem uma vítima da leishmaniose. Olha aqui como há uma destruição do nariz, por exemplo, da pele. Esse é um mosquito chamado mosquito palha e aqui você tem a leishmania brasiliensis. Ok? A visceral Calazar, que também tem no Brasil. Ó, órgãos atingidos, fígado, baço, medula óssea. Aí pode causar o quê? Febre, anemia. Lembra que as células sanguíneas são produzidas na medula óssea. Emagrecimento, ascite, que é o abdômen inchado, tipo a barriga d'água. Aumento do fígado, a gente chama de hepatomegalia, que é um fígado inchadaço. Do baço, esplenomegalia. E pode matar, né? Então você imagina, eu digo aqui, cara, pode causar um aumento do volume do fígado. Aí chega lá no vestibular e eles dizem que um dos sintomas é hepatomegalia. Megalo é grande, né, mega? Então dá no mesmo. Aumenta o volume e incha lá o baço. Esplenomegalia, presta atenção. Então tá aqui, mosquito Leishmania donovani, classe flagelato, heteróxino, picada do mosquito também do gênero Lutisomia, também tem reservatórios. E a profilaxia é a mesma, é transmitido por mosquito. Vou combater o mosquito. Vou ficar longe do mosquito. Tela, mosquiteiro, repelente. Se tiver cão infectado, elimina, né, o animal, por quê? Porque ele acaba passando para você. E o tratamento dos doentes. Tudo bem? Destas que a gente viu, a amebíase, a giardia, toxoplasma e a leishmania brasileira, tegumentar americana, gente, são muito importantes. Agora eu vou comentar uma doença para você que finalmente o Brasil começou a cobrar porque ela pode tomar um caráter muito grave. A toxoplasmose. Os especialistas dizem que o mundo está mergulhado num mar de toxoplasma. Então você vê que quase todo mundo tem. Dá uma olhada ali.
Toxoplasmose, vou passar para você agora. Parasitos encontrados praticamente em todos os tecidos do corpo. Essa forma é gravíssima, a forma congênita. Congênito é que é passado de mãe para filho durante o desenvolvimento embrionário, não é hereditário, não é um mal que você herdou de pai e mãe. Você está geneticamente perfeito, mas a mãe está com toxoplasmose e acaba passando para a criança via placenta. Esse é um mal congênito, ó. Congênito durante o desenvolvimento. Tá? Embrionário, né? Qual é o perigo? Esse toxoplasma adora encistar no nervo óptico, podendo levar à cegueira. Sistema nervoso central, para levar ao retardamento mental. Então, se uma mãe tiver, por isso que as mulheres têm que fazer exames antes de engravidar, porque é grave. Acaba insistando no nervo óptico. A criança pode nascer com um pequeno defeito de visão, um grave defeito de visão ou cegueira total, o que não é legal você há de convir, porque a gente pode evitar, evitando que a mãe tenha. Ou se tiver, vai tratar antes de engravidar. Nos adultos também acaba comprometendo o nervo óptico, então causa defeito visual. A gente tem uma pesquisa, por exemplo, 20% dos jovens de Porto Alegre tem defeito de visão por causa da toxoplasmose. Dá uma olhada ali. É o Toxoplasma gondii. Agora não é mais, olha aqui, é um esporozoário, não é mais um flagelado. Heteróxino. Agora veja, ele passa um tempo principalmente no gato. Então, na verdade, esse oocisto é liberado pelo gato. Como que chega na gente? Ingestão desses oocistos. Como? Carne crua mal passada contaminada, contendo cisto, ou através da placenta, né? Porque você... Cuidado, então, né? Ter gato com mulher grávida. Ou lá onde tem onde você põe a caixinha para o gato fazer suas necessidades, né? Porque ele pode espalhar no pelo. Você vai lá, faz um carinho no gato, acaba contaminando a mão com esses oocistos. Só que tem outro dado importante, pode ser transmitido também com carne de mamíferos, uma carne contaminada, desde que crua ou mal passada. Então isso foi provado no Rio Grande do Sul faz algum tempo, por exemplo, com carne de suíno, local onde o pessoal faz embutido, por exemplo, em salame lá, o que é que eles fazem? Mistura aquela carne com tempero, fica lá no tacho mexendo, e mesmo crua fica um cheiro bom por causa do tempero, acaba comendo e se contaminando. Então a profilaxia, o que você vai fazer? Cuidar do gato, que é o principal transmissor. Cuidar dos tanques de areia onde as crianças brincam e os gatos fazem as fezes. Também não alimentar o gato com carne crua. Por quê? Porque eu posso usar uma carne contaminada, eu contamino o gato me contamina. Limpar muito bem onde o gato faz suas necessidades. E olha aqui, ó, cuidado com a gravidez. Então, cuidado, gato e grávida. E você mesmo vai evitar a ingestão de carne crua ou mal passada, de mamíferos e aves. Por quê? Porque eles podem estar contaminados e passar para você. Então, vejam, ela tem uma repercussão na gente, mas é gravíssimo o caso desde que a mãe grávida possa passar via placenta para o bebê, ou seja, na sua forma congênita é mais grave. Mas vamos lá. Olha, aí está o toxoplasma e aqui está o ciclo aí, ó, o gatinho comeu o roedor contaminado nesse caso, fez o cocôzinho e acabou transmitindo para ele de novo, ou pode transmitir para outra pessoa. Aqui está o ciclo todo, então, você vê, comeu carne, aqui também, ó, o ser humano pode se contaminar, ou o gato se contaminou, liberou o oocisto aqui, ó, com as suas fezes, e aí fez um esporozinho, transmitiu para o roedor, aí foi aqui onde ele fez o seu cocôzinho e acabou contaminando uma pessoa. Agora, essa é quentíssima, tripanossomíase americana, que é a doença de Chagas, causa
insuficiência cardíaca, porque causa lesão na musculatura do coração. Quem causa? O Trypanosoma cruzi, que é um flagelado. Gente, cuidado. Eu já vou contando para você porque essa doença, se você fizer a doença, porque se você se contaminou, você pode desenvolver a doença ou não. Se desenvolver, a doença tem 4 estágios. Ela vai afetar o coração no 4º estágio, que normalmente demora muito tempo. Às vezes demora tanto tempo que você morre de outra coisa e não morre disso quem tem a doença. Agora, se chegar no 4º estágio, se chegar na 4ª etapa, aí você vai ter uma cardiopatia. Compromete o coração, ou o indivíduo vai à morte, a óbito, ou faz um transplante de coração. Vamos ver lá. Parasita, então, é heteróxino. Parasita tem mais do que hospedeiro. Transmissão, gente, por favor, através das fezes do hospedeiro intermediário, que é um percevejo do gênero normalmente chamado Triatoma e que a gente chama de barbeiro. São insetos hemípteros que bebem sangue, tá? Então, o hospedeiro intermediário é esse percevejo chamado de barbeiro. O hospedeiro definitivo é o homem. Eu quero que você guarde uma outra coisa, a forma infestante. Anota aí. Forma infestante. Chama Trypanosoma metacíclico. Presta bem atenção. Quer olhar de novo? Olha lá, Trypanosoma metacíclico. Você imagina que esse percevejo tem mais ou menos esse tamanho. Então imagina, você vai dormir. Por que deram o nome de barbeiro? Tem um lugar que é chamado chupão, chupança, rondinha, depende do local do Brasil. Porque normalmente você vai dormir e cobre seu corpo, deixando a face a descoberto. Aí ele pousa ali e vai beber o sangue. Já vou contar um outro segredo, porque normalmente eles são silvestres. Eles gostam da mata. Eles gostam de sangue de aves, de outros mamíferos. A última opção é a gente. A gente presta bem atenção. Ele tem mais ou menos essa distância. Ao picar, ele defeca. Então não é pela picada, é pelas fezes. Só que fezes de barbeiro, você imagina que o percevejo, que é esse inseto, tem mais ou menos esse tamanho. É claro que as fezes desse inseto não vão ser uma coisa enorme. Parece um pozinho para a gente. Só que você imagina a distância entre o aparelho bucal e o ânus. É pequeno. Ora, o indivíduo que está sendo picado coça. Aí ele o bate no barbeiro mesmo dormindo para afastar, e aí ele vai coçar. Ao coçar, você pode contaminar o local da picada. Aí o Trypanosoma metacíclico entra pelo local da picada e vai para o sangue. Aí chegou no teu corpo. Se você sujar a mão e passar em mucosa, como o revestimento da boca, o lábio, no olho, mucosa ocular, aí pode entrar porque a pele é mais fininha, mesmo que seja sem o local da picada. Tudo bem? Então dá uma olhada lá. O que é que a gente faz? Primeiro, cuidado com os doentes. Educação sanitária, isso que eu estou te falando. Evitar casas de pau a pique. Porque você imagina, esse bicho tem, o barbeiro, hábito silvestre. Você vai lá, faz uma casa, tem colchão de palha, todo furado, a casa tem frestas, e ele acidentalmente entra ali, ele passa o dia dormindo. Um dado importante, ele tem hábito noturno. Aí você à noite chega em casa, o pessoal chega em casa, fecha tudo e vai dormir. O bicho sai para se alimentar. Ele não tem como sair da casa do indivíduo, acaba se alimentando do sangue da família. É um quadro grave, porque além disso, atenção, onde que está o Trypanosoma? No sangue. Então, gente, cuidado que eu vou falar agora, ele pode ser transmitido através da transfusão de sangue também. Eu falei para você que são 4 sintomas, tem aí na entrada, o indivíduo faz uma palpitação, faz febre no primeiro estágio, né? Aí depois fica praticamente assintomático. Se chegar ao último estágio, amigo,
Um abraço. Mas logo no início, incha a pálpebra. A gente chama esse inchaço de pálpebra de sinal de Romanha. Acento no N aqui, ó. Pálpebra inchada. Então ajuda o diagnóstico. Você imagina que a pessoa vive num lugar que é endêmica para essa doença, lá em Minas. Aí chegou no médico, assim, suspeita que é isso. Uma semana depois aparece com a pálpebra inchada de um dos dois lados. Isso praticamente fechou o diagnóstico. Aí é esperar chegar ao último estágio se fizer a doença. Tudo bem? Olha, esse é o triatomídeo, esse é o percevejo. Este aqui é o que nós chamamos de barbeiro. Aqui você vê uma casa de pau a pique que a gente chama. Então, se tivesse moradia toda de alvenaria, já dificultaria. Aqui está o ciclo. Então, você pode ver aqui ele defecando, né? Aí, aqui estão os tripanossomas, ó. Olha aqui no meio das células sanguíneas. E aqui um ninho numa forma chamada leishmania, olha aqui, esse é o músculo do coração. Eles fazem ninho aqui no coração e, é claro, o coração incha e perde a função. Aqui, só um detalhe, você vê de novo o ciclo. Então, atenção. Ó, hospedeiro invertebrado, triatomídeo, barbeiro, ó, hematófago bebe sangue, enquanto suga, tem o hábito de defecar. Nas fezes, se ele estiver contaminado, se não tiver, não tem problema. Enquanto o tripanossoma, o quê? Metacíclico. Essa é a forma infestante. Guarda bem isso que é importante. Forma infestante. Aqui estão eles, ó. Ó, a pessoa coçar o local da picada facilita a penetração do parasita através da pele ou contamina suas mãos, levando a boca, os olhos, onde penetra o parasita através da mucosa desses órgãos. Corrente sanguínea, depois vai acabar no coração. Ó, detalhe de um ninho de tripanossoma, a gente chama de leishmania, que é a forma que ele está ali, no tecido muscular estriado cardíaco. Aqui está um ninho e leva à disfunção cardíaca. Um outro detalhe, rapidamente, eu vou falar da doença do sono. Faz muito tempo que eu não vejo o pessoal cobrar por aí. Mas é também do gênero tripanossoma. Dá uma olhada aqui. Sonolência, torpor devido à lesão do sistema nervoso. Por que chamar doença do sono? Porque leva o sujeito a uma situação tal de torpor e afeta o sistema nervoso, o indivíduo perde qualquer vontade de fazer qualquer coisa, meu amigo. É complicado. Então veja, ó, essa aqui é a mosca, essa mosca é o transmissor, ó, através da picada na mosca lá na África, chamada tsetse, do gênero Glossina. Então a gente tem uma espécie chamada Glossina palparis. Aqui estão eles, né? Então, Trypanosoma gambiensis, não é o Trypanosoma cruzi. Cuidado com os doentes de educação sanitária. Então o indivíduo vai perdendo a vontade de fazer qualquer coisa, por isso disseram que é a doença do sono, e acaba sendo levado ao óbito. Portanto, é uma coisa bastante grave também. Vamos agora à nossa malária. É uma doença que afeta milhões de pessoas no mundo, uma doença endêmica no Brasil, a gente tem que tomar muito cuidado. Então vamos lá. O que caracteriza a malária? Acesso febril cíclico, essa febre chamada de intermitente, é uma característica típica de quem tem malária. Quem causa? Gênero Plasmodium. Os dois principais são o Plasmodium vivax e o Plasmodium chamado falciparum. Tem mais dois ainda, o ovale e um chamado malariae. Ok? Como é que ocorre a transmissão? Picada de fêmeas do mosquito do gênero Anopheles. Veja, só a fêmea. A forma como esse mosquito pousa na parede, ele chama de mosquito prego. E aqui eu coloquei uma coisa importante. A parte sexuada da reprodução desse protozoário ocorre dentro do mosquito, gente. Então, o mosquito é o hospedeiro intermediário dessa doença.
Desculpe, é definitivo. Repito, o mosquito é o hospedeiro definitivo dessa doença. O hospedeiro intermediário é o homem. Por que eu estou te chamando a atenção? Porque em todas as outras doenças, a gente estuda que o hospedeiro definitivo é o homem e o intermediário é o transmissor. No caso da malária é o contrário. Eu repito, o hospedeiro definitivo aqui é o mosquito do gênero Anopheles, na verdade Anophelino fêmea, chamado de mosquito prego, e o hospedeiro intermediário é o homem. Agora, como é que a gente evita? Profilaxia. Primeiro, evitar criadouro do mosquito, né? Usar substâncias que matem as larvas, né? Inseticida, e evitar que ele chegue. Então, telagem de habitação, mosquiteiro nas camas, repelentes, principalmente amanhecer e anoitecer. Por quê? Porque é a hora de maior ação do mosquito. Então, se eu souber a hora que o mosquito sai a luta, a vida, eu também consigo me cuidar mais nesses horários. E, por último, olha aqui, ó, o tratamento dos doentes. Tá? Então, gente, por favor, é uma doença importantíssima. A gente vai ver o ciclo, eu já vou te contando. Dá uma olhada aqui. Aqui está o mosquito prego. Aqui você vê o plasmódio no sangue. Você está vendo aqui, ó, célula sanguínea que já estourou para liberar novos protozoários. Aqui você vê as hemácias e aqui você vê as hemácias estouradas. Gente, presta atenção no ciclo de vida. Vou devagarinho, vou te contar tudo, você vai guardar principalmente. Então vamos começar de alguma coisa. Aqui está o mosquito. Então você imagina que o mosquito está contaminado. Aqui estão, ó. A forma infestante chama esporozoito. Guarda que é importante. Forma infestante. Só que aqui, ao contrário do tripanossoma, que saía com as fezes, vem parar na glândula salivar do mosquito. Ó, transmissão de esporozoitos na secreção salivar do mosquito. Agora é diretamente com a saliva do mosquito. O mosquito libera a substância, ele vai beber sangue, o sangue não pode coagular. Então ele tem uma enzima anticoagulante. Como essa forma infestante do plasmódio chamada esporozoito vem parar na glândula salivar do mosquito, a hora que ele vai picar o indivíduo, ele elimina também o plasmódio. E aí, meu amigo, vai cair onde? Vai cair no sangue. Dá uma olhada na sequência. Cai no sangue e vem parar no fígado. Essa parte do fígado, olha o que eu vou escrever aqui para você nunca esquecer. A gente chama de ciclo pré quer dizer antes, eritrocítico. Eritro quer dizer vermelho. E cito quer dizer célula. Então, célula vermelha do sangue. Quem é a célula vermelha do sangue? A hemácia. Então, antes de chegar na hemácia, passa um tempinho no fígado. Aí do fígado eles reproduzem, eliminam essa forma chamada merozoito no sangue, que vai entrar no glóbulo vermelho. Entrou no glóbulo vermelho, ela reproduz. Olha aqui, ó. Como é que ela reproduz? Você imagina que aqui está o protozoário e um núcleo. Primeiro, o núcleo divide em vários pedacinhos. Eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por exemplo. Aí cada pedacinho de núcleo recebe um pouquinho de membrana e citoplasma e dá origem a novos protozoários. Então, se ali eu coloquei 7 núcleos, 7 novos protozoários. Aí vem aqui, ó, reproduziu. Aí quando reproduziu, estoura a hemácia. Gente, só cuidado. Dependendo do tipo de plasmódio, esse ciclo dura 24, 48 ou 72 horas. Então vamos imaginar um ciclo aí de 48 horas. A pessoa se contaminou e tal, aí entraram nas hemácias. Isso significa que leva 48 horas para completar o ciclo de reprodução nas hemácias. Só que cada merozoito daquele entrou numa hemácia, então são milhares de hemácias contaminadas. Elas estouram ao mesmo tempo. Quando as hemácias estouram, liberam uma substância chamada hemozoína, vou colocar aqui para você, que provoca febre.
E não é uma febre qualquer, é uma febre violenta. O indivíduo passa por um período de calafrio muito grande, isso vai hora. Depois ele passa por uma sudorese, ele vai suar muito. O indivíduo sai desse ciclo, gente, com uma fadiga muito grande. Ele sai enfraquecido. Aí você imagina que essas células vão entrar em novas hemácias, daqui a 48 ele vai fazer outro ciclo febril. Dali a 48 outro e outro. Então, dependendo da situação geral da pessoa, vai ao enfraquecimento tal que leva à morte. Por isso morre tanta gente de malária. Agora dá uma olhada lá. Às vezes, olha aqui, entra na hemácia e algumas formas não se dividem. Então dá origem a uma estrutura que vai formar um gameta masculino e um gameta feminino e fica no sangue. Isso aqui está girando no sangue da pessoa que está doente. Se o mosquito vier pegar o sangue da pessoa que estiver contaminada com estas células, na parede lá do intestino do mosquito, a parede estomacal, então lá na parede gástrica do mosquito, dá origem a gameta masculino e feminino. E eles se fundem. Gente, olha aqui, fecundação. Esse aqui é um ciclo de reprodução sexuada. Aí, esta célula, que é o zigotinho, aqui está o zigoto, ó, faz esta reprodução que eu te mostrei, olha aqui, ó, lá na parede do estômago do mosquito. Dividiu em várias outras célulazinhas que migram para a glândula salivar e completa o ciclo. Então, ó, o ciclo do plasmódio no mosquito envolve uma parte sexuada e uma parte assexuada. A gente chama de ciclo esporogônico. No homem, só tem a parte assexuada, tá? Então, no homem, só a assexuada. Aí o ciclo se chama esquizogônico. Isso é importante, hein? Ok? A gente diz assim, no homem ocorre uma esquizogonia e dentro do mosquito uma esporogonia. Então, no mosquito tem primeiro uma fecundação, depois tem a reprodução assexuada. No homem só tem a assexuada. Por isso, o mosquito é considerado o hospedeiro definitivo. Só para você ter uma ideia, a malária provocada pelo falciparum, ela é mais violenta. A do Vivax, do Plasmodium vivax, é mais branda. Mas se uma pessoa está com Vivax, outra falciparum, não tiver tratamento, a que é mais amena, que é a do Vivax, mata mais facilmente do que a do falciparum. Ok? Com isso, a gente fecha. Fecha, né? Viu? Correto é fecha, não é fecha. Aqui você vê a distribuição do mundo da malária. Olha aqui, região América Central. Olha o Brasil aqui, ó. Pega a região amazônica ali. Olha a África. Então vai até lá perto da Austrália. Então toda essa região do mundo é uma região afetada pela malária. Gente, trabalhamos um monte, mas eu consegui falar para você as principais doenças provocadas por protozoários. Em sala de aula, normal, a gente não tem tanto tempo para falar tanto detalhe. Normalmente a gente dá uma corrida, fala dos principais. Mas agora você está bem preparado. Valeu? Um grande abraço, até a próxima.